O batuque do tambor no brilho do boi do Maranhão. A festa não tem fim, só boi bumbum. Conexão Cultural. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja assistindo esse episódio. Nós estamos no segundo episódio do podcast Conexão Cultural, hoje com uma participação muito importante. Mas antes de eu falar do convidado, eu queria dizer para vocês que não seguem o canal, não assistiram o primeiro episódio, que curtam, acompanhem nossas redes sociais no Instagram. E eu vou passar a palavra agora para o nosso convidado de honra aqui, um grande amigo, um grande companheiro. Vai falar um pouco de política, afinal a cultura também é política, nós precisamos trazer essa pauta que é muito importante para todos. Recentemente falei dos projetos culturais, leis de incentivo, e hoje nós estamos com essa pauta importante para levar o maior número de informações para vocês, tá bom? Boa noite, Laesley. Boa noite, né? E aí, para quem estiver assistindo também, se for o dia, a tarde, né? Um ótimo dia para você, tá certo? E é isso aí. Laesley, você entrou para a política agora, está tentando entrar para a política, é candidato a vereador e foi coordenador político de um outro candidato que, inclusive, ganhou as eleições e tal, enfim. Mas antes disso, quem era o Laesley antes de entrar para a política? Sim. Assim, o Laesley, ele não vem do seio político, né? Eu não tive avô político, eu não tive pai político, nem sequer cabos eleitorais, né? Eles eram. Que te ligassem a isso, que te puxassem para esse meio. Foi algo assim que foi acontecendo. Eu sempre digo assim que teve ali a mão de Deus, né? Me orientando e eu me vi nesse caminho. Mas assim, eu vim de base, né? Eu vim ali da Ataquibacanga, Rua Argélia. Sim. Né? A Rua Argélia, onde a gente chama ali o pessoal a galera do 36, que é a quadra, né? Sim. E assim, a gente tem uma história muito bacana, por quê? Porque a gente sabe a diferença de quem está na comunidade. Quem está na comunidade tem muitos amigos. Por quê? Porque um vizinho precisa do outro, né? Todo mundo se conversa, os filhos brincam na rua uns com os outros. Hoje bem menos, mas... Hoje bem menos, né? Mas assim, a gente sabe a diferença de uma pessoa que vem da comunidade e que não vem. Sim, periferia, né? Periferia é diferente. Então assim, lá na Rua Argélia, pra gente pegar um ônibus que era integrado, que ia pro terminal da Praia Grande, a gente tinha que andar ali mais de 3 quilômetros. É mesmo? Porque o ônibus gancharia não passava no terminal Praia Grande. Certo. Então, quando a gente queria ir para algum lugar mais longe, a gente não tinha condição de pagar 2 passagens de um não integrado e um integrado, a gente caminhava. Então, assim, nada foi fácil, sempre foi tudo muito distante. Sim. Um outro exemplo, a unidade mista fica ali na Vila Isabel. E por ficar na Vila Isabel, o que acontece? A gente tinha que andar em um caminho que era de solama na época, né? Sim. Solama, e tinha uma pontezinha de madeira que passava por cima de um córrego feita à mão, né? Então balançava demais. E eu tenho essas lembranças de quão difícil... Das dificuldades, né? Porque nunca veio nada fácil. Nunca veio nada fácil para quem tá na periferia. Nunca vem. Sempre é tudo com muita luta, né? Eu lembro de quando minha mãe, ela ia pra escola, né, na época de matrícula, enfrentar a fila para que conseguisse de fato uma vaga para... Era muito assim nessa época mesmo, cara. Até hoje, não mudou? Não mudou. Então assim, eu me lembro que eu tive a oportunidade de estudar todo o meu ensino fundamental na Ataquibacanga. Mas, por ter na época apenas 2 escolas para ensino médio, o que acontece? Eu tive que estudar no centro, porque minha mãe já não conseguiu vaga. Então, assim, já é um custo a mais. Um custo a mais, né? A passagem e tal. Isso. Mas, assim, eu sempre tive esse entendimento da dificuldade que a gente passava para ter acesso a algo público. Isso, para mim, foi algo que marcou muito, entende? A dificuldade que a comunidade ali vive. E quando a gente começou a andar com a questão da política, né? A gente viu que o cenário não é diferente dos outros bairros. Todos são cenários. Essa carência, ela é no estado todo, na cidade toda, né? Então... na cidade toda. A cidade cresceu em população, mas o
o desenvolvimento não veio da mesma Não forma. se tornou acessível. Não acompanhou o crescimento da cidade. Sim, Não faz sentido. acompanhou. Então, assim, a gente está muito atrasado. Muito atrasado. Um exemplo, a área Taquibacanga só tem uma creche. É mesmo. Só tem uma creche, é um absurdo. Né? Para aquele contingente de pessoas ali. Então, assim, é um absurdo. O bairro do Anjo da Guarda, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive que jogar, pagar para jogar. Nunca teve quadra pública, né? A quadra que tinha era da escola. Mas quadra pública nunca teve. Tem até hoje, não tem. Até hoje. Tem no Bacanga, tem no Bonfim. E fizeram agora um... E Bonfim é bem longe, né? Bem longe. Aí fizeram uma na Vila São Luís. Mas não tem quadra pública no bairro do Anjo da Guarda. Só tem um Viva, né? Tem a praça lá. O pessoal Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Sim. Então, assim, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, né? Trabalha desde cedo. Desde meus 12 anos. É mesmo. Desde meus 12 anos. Eu ia catar bolinha na quadra de tênis pra ganhar aqui. E hoje esse cara trabalhar com 12 anos dá problema, né? Hoje é diferente. Eu ia catar bolinha de tênis, né? Pros ricos, né? Que jogavam ali, né? Que é um esporte... Aonde? Jogavam onde? Lá no... Ali perto do Mundo de Coisas, ali no Renascença. Ah, sim. Né? Tem uma quadra lá. Ganhava uma diária lá. Eu ganhava R$15 pra correr das 4 da tarde até as 10 horas da noite. É mesmo? Caracas, velho. Isso durou quanto tempo, mais ou menos? Cara, Muito tempo. eu até os meus 16 anos... É mesmo, cara? Foi. Até os meus 16 anos eu... Só que tinha uma época que eu intercalava, né? Porque assim, a dificuldade ela chega pra todos. Fora as que já existiam. Fora que já existiu. Então assim, um exemplo, meu pai já foi soldador, encarregado de solda, né? E ele sempre teve que viajar muito. Só que teve um período que o emprego já ficou mais escasso. Então assim, já estava mais difícil. E eu me lembro que meu pai sempre foi virado. Sempre foi desenrolado. Sempre foi. Meu pai sabe fazer várias funções. O pai dele era marceneiro, né? Então ele sabe mexer com marcenaria e também com construção civil. E ele fazia sempre bico de pedreiro para ajudar em casa. E eu ia com ele. Eu batia a massa, Era mesmo. carregava os tijolos e ele construía as casas. Então tu foi pedreiro. Não, eu fui ajudante. Ajudante de pedreiro, né? Fui ajudante de pedreiro, cara. Fui ajudante de pedreiro. E eu não tenho nenhuma vergonha disso. Porque Nem pra pode, jamais. Cara, eu dou muito valor no nosso suor. Muito valor no nosso suor. E eu me lembro também que quando era o momento de concretar a laje, né? A gente pegava ali os baldes de concreto, andava por cima das tábuas entre os trilhos, né? Para que a cerâmica a laje não quebrasse. E eu era magrinho e eu andava lá com dois baldes de concreto. Pesado. Né? Batendo massa. Então assim, a minha adolescência ela é marcada com o suor. Ela não é marcada de outra forma. Então tu teve que te tornar um homem muito cedo, né? Por conta disso. Cedo. Não aproveitou muito a infância, a juventude, né? Cara, eu não aproveitei tanto minha adolescência. Quando precisava aproveitar. É isso que eu quero dizer. Tipo assim, minha infância foi boa. Eu jogava travinho e tal, brincava. Se divertia, né, claro. Mas, tipo assim, quando deu 12 anos eu já tava trabalhando. Então, assim, o que era, na época, catar bolinha pra, às vezes, comprar minha própria roupa, teve um tempo que foi pra ajudar em casa. Né? Aumentou a necessidade, né? Foi. Aí quando... A realidade de toda a periferia, de toda a comunidade, ela é da seguinte forma. O pai, ele quer dar uma oportunidade pro filho de curso, ele quer fazer com que o filho seja alguém melhor. Só que, tipo assim, tudo sempre foi muito apertado. Eu me lembro que meu pai comprou lá pra casa, uma vez ele viajou, o dinheiro todo que ele arrecadou, ele comprou um computador pra gente. Pra que a gente pudesse trabalhar em casa e não pegasse mais no pesado. Ele já tinha essa visão, né? De tirar vocês de... Ele não queria que a gente... escolhesse essa forma de viver mais difícil, né? Mais cansativa. Aí a gente gravava foto em CD, tirava cópia, tinha uma impressora. Naquela época ajudava muito isso aí, né? Porque era uma coisa nova lá na rua, né? Então assim, sempre foi nessa forma, não foi nada fácil. Eu me lembro que
quando eu fiz 18 anos, apareceu uma oportunidade para me trabalhar. Era ajudante de pintor. Né? E na carteira tá lá servente. Na época que o salário mínimo estava em volta de uns R$ 653. Então assim, desde essa época eu iniciei a trabalhar de maneira oficial, né? CLT. Então assim, pra mim, a minha vida ela sempre foi marcada pelo trabalho. Graças a Deus. Pelo trabalho, né? Aí eu já trabalhei como vendedor na Rua da Paz. Foi mesmo. Já. Aqueles tipo camelô. Assim não, vendedor de loja mesmo. Era de loja, Ah. porque era uma loja chamada... Rapaz, até falhou a memória agora. Me lembra aí não? Ilha Foto. Trabalhei lá. Aproxima mais aí o microfone pra tipo. Eu trabalhei... É só chegar aqui pra ti, ó, porque eu tô assim, eu me chego pra trás, aí eu chego pra. Eu trabalhei lá pro Seu Martins. Seu Martins. Eu me lembro que na época até me acidentei. Eu cortei ainda uma tirazinha do dedo. Né? Mexendo com guilhotina. Guilhotina? É, O aquela que é de isso? cortar os papelão. Ah, sim, sim. Né? E aí eu cortando lá um papelão. Ah, veio fui guilhotina, apoiar. me passou outra coisa aqui na cabeça que. Eu me lembrei de guilhotina que cortava a cabeça das pessoas. É porque é parecido. É. É por isso que eles chamam dessa forma. Entendi. Então assim, aí eu mexia com... vendendo pacote fotográfico pros fotógrafos ir lá imprimir. Então, tipo assim, eu sempre trabalhei. Aí lá mesmo eu cresci de função, eu fui trabalhar como técnico laboratorista. Ó, Fui mexer com aquelas máquinas grandes, né? as coisas melhorando aí. De impressão Ou não. de banner. Não, era assim, sempre gostei de trabalhar, né? Mas o que às vezes nos deixa triste é você ver que a vida do trabalhador sempre, quando tu quer melhorar uma coisa, vem uma outra coisa e... É o ciclo da vida, infelizmente. todo tempo é assim. E eu me lembro que quando teve uma vez que eu era design lá e eu errei uma digitação. E na época o salário eu acho que já estava em 1.100 e pouco, né? E aí o proprietário chegou e disse pra mim assim, olha, o custo disso aqui deu 200 e poucos reais. Caracas. E eu vou descontar do teu salário. Então assim, não tinha necessidade dele descontar, pelo menos não o valor real. Real, né? Ele podia descontar o valor do custo, Sim. né? E eu me lembro que tem um lugar que o pobre para pra pensar, é numa janela de ônibus. Cara, o pobre ele para refletir na vida. Eles costumam dizer que nesse momento aí que tu tá falando, o cara tá vivendo um cara, videoclipe. Ele tá ali passando e uma música tocando no fundo. Você sentar numa janela de um ônibus e ficar olhando pro além, pegando aquele vento ali. Quando tu vai sentado, né? É quando vai sentar. Cara, é um momento de você refletir, né? O trabalhador que vem cansado do serviço, ele para ali, ele começa a pensar, ele começa a olhar as casas bonitas, ele começa a pensar e sonhar. E a gente tem que ser sincero com Deus. E eu cheguei um momento que eu fui sincero com Deus, porque eu nunca fui uma pessoa ruim. Sempre quando as pessoas precisavam de mim, eu tava lá. Sempre. Ajudou. Eu sempre ajudei. Tanto é que quando eu ia pra faculdade, nessa época R$5 dava pra você pagar o ônibus de ir e voltar. Eu não me lembro exatamente quanto era a passagem. Sim. Sobrava uma média de uns 40 centavos. E quando eu pagava a primeira passagem, eu separava o trocadinho no outro bolso. Pra inteirar, né? Já pra próxima, filho. Não era pra isso não. Eu separava os 40 centavos, porque eu sabia que ia subir um trabalhador vendendo bombom. E eu fazia questão de comprar. Então assim, e eu vendo aquilo ali, eu vendo que o patrão tinha descontado de mim lá os 200 e poucos reais. Pô, eu trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18, do sábado, das 8 às 14 horas, sem direito ao almoço. E o patrão descontar aquilo ali de mim, aquilo ali doeu. Imagino. E aí tem um momento que a gente é muito falho, né? A gente reclamar de Deus tendo saúde, né? É. Mas eu agarrei e falei assim, Senhor, refletindo na janela do ônibus, Senhor, por que tu dá para aquele cara que é tão ruim? Eu trabalhei tanto e ele veio descontar de mim. E eu tenho um coração bom. Por que tu não me ajuda?
Como a gente fala besteira, né? E aí eu agarrei, eu senti que, tipo, não sei se era o anjo do Senhor que tava ali do meu lado, ou se era o próprio Deus. Mas eu sabia que tinha alguém ali do meu lado me escutando. E eu pedi assim, eu disse, Pai, Senhor, me ajude. Me abençoe para que eu possa abençoar mais pessoas. E assim, cara, Deus nunca me deixou faltar nada. Tu tinha o essencial, sempre teve o essencial pra viver, então. Sempre. Mesmo batalhando, tudo. Sempre tive. Acima de tudo, tu tinha a oportunidade que muita gente não tinha, de ter aquele pouco que tu ganhava no mês, né? Isso, olha, eu perdi muitas amizades nesse trajeto, porque a periferia, ela te toma muitos amigos. Sim. Eu perdi amigo pro álcool, eu perdi amigo pra droga, eu perdi amigo pra criminalidade, a um ponto de eu ter um amigo meu que morreu com 38 tiros. Nossa. Então assim, porque se envolveu no espaço errado. Sim. Mas, cara, quando eu lembro desses meus amigos que eu perdi, eu me lembro que muitos deles eram melhor do que eu em algumas matérias na escola. Eu tinha um que, cara, na matemática ele era rei. A menina mais certinha da sala, que sabia tudo, porque sempre tem uma pessoa que sabe tudo, né? Não se comparava a nada como ele era bom de cálculo. Não tinha um assunto que ele não entendia. Tinha tudo pra ter uma vida diferente, né? Poxa, era pra ser um engenheiro, pra ser alguém das exatas, sabe? Mas faltou oportunidade. E uma vez eu tava conversando com um rapaz e ele disse assim pra mim: rapaz, mas tu não conseguiu? Os outros não conseguiram porque não quiseram. Eu disse: discordo. Às vezes tem que ter um pouco de sorte também. Tem que ter um pouco de sorte. A gente define a nossa sorte, quando vem a bênção, como um presente de Deus, né? Mas não é tão simples. Quem corre atrás pega, não é. Às vezes corre e não consegue mesmo. Assim, e vai muito dessa acessibilidade que tu fala, de quando começa na periferia, começou lá atrás na periferia, passando por todas as dificuldades. Tu foi lá, tentou, claro, foi acessível para ti, mas para algumas pessoas pode de alguma maneira ter sido inacessível. Bati muita porta. Uma persistência, né, naquilo também, né? Só que assim, a gente não sabe aonde o sapato aperta da outra pessoa. Só quem sabe é quem calça. Justamente. E assim, tem pessoas que, por um exemplo, lá em casa, a gente tinha um lar equilibrado. Estrutura familiar. Um pai que respeitava a minha mãe, uma mãe que respeitava meu pai, que orientava a gente bem. Mas nem toda casa é assim. Isso afeta diretamente o... Totalmente, completamente. Então assim, ele já tem um problema em casa. Aí ele bate numa porta, ele recebe ou não. Aí ele bate numa outra porta, ele recebe ou não. Aí depois chega a opção mais fácil. Chega a opção mais fácil. Ele vai para o mais fácil. Então assim, são N situações. Sim. Eu não julgo ninguém. Eu não julgo nem a pessoa que se perdeu pro crime. Eu não sei o que ela passou. E às vezes veio uma pessoa ali e disse assim pra ela: cara, tu não quer fazer um corre bem ali pra mim? Te dou R$100. Aí a pessoa às vezes tá com fome, tá sem um gás em casa, ou não tem o que jantar, ou tá com um filho pequeno, acaba se aceitando. Mas é justamente aí que a gente entra, porque é a falta do poder público nas comunidades. E o que a gente está enfatizando aqui, gente, não que o crime seja algo bom para alguém, que não é. Não é isso. É sim as circunstâncias que levaram aquela pessoa, e a gente de forma nenhuma está aqui julgando quem se envolveu com isso. Perfeito. Mesmo a gente sabendo errado. Perfeito, é isso aí. Então assim, nós precisamos hoje mudar essa realidade. E como é que a gente muda? O que foi uma coisa que foi essencial na minha vida? Foi o estágio. Tá formado em quê? Qual é a tua grade? Rapaz, olha, eu já era para estar formado. Por conta de trabalho eu não me formei. Não conseguiu formar, não conseguiu fazer. Cheguei até o 9º período. Estou com 2 faculdades engatilhadas. Eu tenho uma para terminar agora, de gestão, e tenho uma de engenharia civil para terminar. Olha aí, cara. Mas assim, é porque a gente sempre foi forçado a trabalhar. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. Muita gente passa por isso mesmo. Nada é fácil para quem vem de baixo.
nada é fácil. Eu costumo dizer que eu sou uma exceção, eu sou um cara assim muito resiliente. Eu tenho uma história muito parecida com a tua. Eu costumo dizer que eu nunca aceitei o que a vida me dava. Sim. Eu sempre quis fazer da minha vida diferente. Eu faço isso com tudo, todas as escolhas, inclusive agora, recentemente, abri mão de um bom emprego que eu tinha, por algumas situações, inclusive até citei isso no meu Instagram, e estou indo para um outro caminho que eu acho que que por mais que ninguém acredite, ninguém confie em nada do que eu estou fazendo, eu tenho ciência que eu estou no caminho correto. Com certeza. Porque eu não aceito. Assim como lá atrás você não aceitava a sua condição de ser pobre, queria melhorar de vida, eu acho que isso tem que ser uma lição para todas as pessoas. Você não é obrigado a ser pobre a vida toda. A pobreza vai acabar no mundo? Provavelmente não. Mas você não tem que se conformar com isso. Você não pode se conformar com as coisas que você tem na vida. Todo mundo tem uma opção de melhorar e tem que correr atrás disso. Assim, ó, o que é que acontece? A gente na comunidade, a gente tem um exemplo. As pessoas, elas não querem receber cesta básica. É mesmo? Elas não querem. Elas recebem porque elas precisam. Ah, tá. Elas não querem. Elas não querem parar com político para estar batendo foto por causa de uma cesta básica. É a necessidade, né? É a necessidade. Ninguém quer fazer isso. Mas eles precisam. E muitos se aproveitam da situação das pessoas para fazer política com isso. O que é um absurdo. Se você tá dando, dê de coração. Né? Outra coisa. Um exemplo. Por que não leva a dignidade? Por que não leva a oportunidade? Vamos lá, um vereador, ele recebe aí por baixo aí 2,5 milhões de emenda ano. Isso fora a lei plurianual, né? Que é aquela que faz o orçamento anual Isso, é a LOA, é a Lei Orçamentária Anual. Isso. Né? A plurianual. Plurianual. Por 4 anos. Isso. Né? Por os 4 anos. Isso. Então, assim, o que acontece? E o que é mais louco, né? Que só vigora depois do 2º ano de mandato. Por exemplo, vai ser eleito agora os vereadores, o prefeito. Aí eles vão gerar um novo projeto de lei para 4 anos, só que ele só vigora a partir do 2º ano de mandato. Porque a lei orçamentária não, vem... Não, a lei orçamentária anual também. Porque... Ela também tem o projeto... porque quem votou agora nesse último ano, aí vai funcionar pro outro. Ah, já de um ano pro outro, sim. Isso. Mas eu digo que a plurianual, plurianual, ela é 2 anos depois que ela vigora. Ela, por exemplo, vai ser feita agora por 4 anos, mas só depois de 2 anos. Mas é porque mas esse tempo tá correto, não tá errado não. Porque vamos lá, já viu, se eu chego hoje, sou eleito vereador e primeiro ano de mandato eu já vou votar o projeto para 4 anos. É muita responsabilidade. Aí quando você já pega uma pessoa que já tá ali com a experiência, que já tá ali há 1 ano e meio ali no mandato, sim, já tá com um entendimento maior, a sua equipe toda já estudou, é diferente. Sim. Então eu acho que o andamento é correto, ser assim. É correto, isso. O que nós precisamos hoje fazer? Vamos lá. A gente falou da nossa dificuldade que a gente sofreu durante todo esse período da nossa vida, né? Sim. E o que a gente nunca olhou? Oportunidades sendo geradas pelo poder público. Nós temos 31 vereadores. Muitas promessas e poucas realizações. Vamos lá. Se a gente tem 31 vereadores, certo? Se cada um recebe 2,5 milhões, vamos botar essa média, 2,5 milhões de emenda. Durante os 4 anos de mandato, a pessoa ela recebeu 10 milhões em emenda, certo? Se são 31 vereadores, durante os 4 anos, eles movimentaram 310 milhões de reais. Então, assim, é um recurso que a gente precisa de fato ver. Eu não estou aqui para julgar os vereadores. Eu acho que a comunidade só precisa de mais informação para saber de fato o que está acontecendo. Esse recurso está indo para onde? Como é que foi implementado esse recurso? Sim. Qual foi a final destinação dele? A população ela precisa saber. Sim. Porque é dinheiro público. Vamos lá, qual é a ideia que eu tenho hoje? Eu trabalho sempre em cima da minha história. Eu trabalho sempre em cima das limitações na qual eu tive. Como
te interrompendo aí, a gente vai já chegar nesse gancho aí. Como foi que tu te introduziu na política? O que foi que te fez pensar de assim, cara, eu preciso ir por aqui? Porque, como eu falei, tu foi coordenador político, muito bem sucedido, porque deu muito certo, fez uma campanha maravilhosa, que fez o vereador em questão vencer a eleição, e tu não tinha, até onde eu sei, tu não tinha esse insight, essa coisa de ser político. Tu estava no meio da política, perfeito. Mas tu não tinha esse desejo de ser candidato. Vamos lá. Eu decidi ser candidato. Lembra que eu falei que tudo iniciou a partir de um estágio? Sim. Quando eu estava estagiando na regularização fundiária da CECID, né, governo do estado. Eu consegui essa oportunidade através de uma indicação de um amigo, de um ex-patrão. Sim. Consegui. E aí ele ficou feliz que eu estava estudando e me indicou. Quando ele me indicou, tava aquele cenário de a cidade olímpica ser a maior invasão da América Latina. Sim, e lembro. Tava tendo um trabalho social de fazer a regularização para que a gente saísse desse cenário, né? E aí, eu como estagiário, né? Me lembro o arquiteto Alisson, um grande amigo que me orientou muito. Ele me orientou a fazer planta baixa, memorial descritivo, planilha. Eu sou técnico de edificações também. É uma das mil façanhas que eu faço na vida. Além de tudo que eu já falo, que eu faço, eu ainda sou técnico de edificações também. Pronto, massa. Então, assim, eu como estagiário... Porque tu falou planta baixa, eu lembrei. Pronto. Eu como estagiário, eu me destaquei. Porque eu sempre fui trabalhador. Então, eu encarei o estágio como um trabalho. Cara, eu me dedicava muito. Então, assim, teve até um momento que ele me deu todo um bairro, que era pequeno, claro, mas ele nunca tinha dado para nenhum estagiário. Ele me deu um bairro para fazer praticamente só. Fazer topografia, aquela coisa toda. Os topógrafos eu levei, né? E eu fiz um mapa todo, porque era um pequeno bairro, um vilarejo, né? Logo ficava debaixo da ponte, né? Da Bandeira Tribuzzi. Sim. Né? Então, eu não me recordo agora. Jaracati? Não. Não me lembro agora. Camboa? Não, é um vilarejo o nome lá. É um bairro pequeno, é coisa de... Bandeira Tribuzzi? Umas 180 casas por aí. Certo. Pois é, voltando à fita. Então, a gente fez um trabalho lá bem interessante. E eu me destaquei lá como estagiário. E tinha pessoas que eram políticas, que estavam lá dentro do processo. E eu conheci um amigo que eu vi a maneira com que ele ajudava muita gente por ele ter esse entrosamento político. E quando eu olhei aquilo ali, o que é bom a gente admira, né? Disse, rapaz, pô, bacana a maneira com que ele trata as coisas aqui. Ele consegue ajudar muita gente. Rapaz, eu quero isso aqui pra mim. Eu cheguei pra ele e disse, quando começar aí tuas andanças políticas, me leva com você. Pedi. Não custa pedir, né? O não a gente já tem. E eu pedi pra ele, então ele me levou. E aí, rapidamente, eu comecei a conhecer pessoas importantes, né? Que eu só olhava por televisão, né? O famoso network, né? Que eu sempre falo aqui. Vai. E aí, nisso que eu fui conhecendo essas pessoas foram abrindo portas pra mim. Eu sempre vi a mão de Deus no meu caminho, porque pessoas que estavam tão distantes, estavam numa televisão, e no outro dia lá eu já estava conversando com elas. Aí eu ajudei a coordenar a campanha de um deputado. Ah, então esse trabalho político veio antes do que eu tô falando sobre a coordenação. Sim. Veio antes. Que legal. Aí eu já fui trabalhar na Assembleia Legislativa. Entendi. Né? Então, assim, foi daí que iniciou a minha vida pública. Entendi. Né? E então eu sempre gostei de atender as pessoas, conversar com as pessoas. Entende? Tive uma experiência também através da Assembleia, né? Fiz uma amizade na Prefeitura de Passo do Miar, ajudei lá a montar partido, organizar, participava da Secretaria de Planejamento. Então a gente tem um conhecimento da coisa porque a gente já foi passando por vários eixos, né? Tipo, sim. Já passei por Assembleia, já passei por Prefeitura e já passei por Câmara. Eu só não fui pra Câmara Federal, né? Sim. Mas um dia, quem sabe? Quem sabe, né? Nunca é tarde. Começando agora, né? Tem tempo ainda. Isso. Então, assim, eu fui passando por experiências. Como eu sempre falei, minha vida foi marcada por trabalho. Sempre trabalhei. Então, eu encarei como um trabalho. Só que eu ajudava a pessoa
Por exemplo, eu ajudei o deputado. Eu sabia que quando eu caminhava aqueles 3 quilômetros que eu chegava na Avenida dos Portugueses, eu tinha uma grande dificuldade de atravessar a avenida. Certo. O que eu pedi? Eu cheguei com o requerimento pronto pro deputado e disse assim pra ele, ó, isso aqui é uma faixa de pedestre nesse local. Eu só quero pra você assinar pra me mandar para o prefeito. Eu levo lá na prefeitura. Ele olhou pra mim e disse assim, eu não vou me meter nessa política de prefeito de São Luís. Aquilo ali eu engoli seco. Porque eu fiquei assim, poxa, eu pedi voto lá na comunidade. Aí uma outra coisa, eu sugeri a ele que a gente pedisse ao prefeito, na época era o Edivaldo, pra gente tentar levar um ecoponto lá pra costa do Campo do Fumacê. Certo. Fica um lixão ao céu aberto. E quando eu cheguei com o requerimento pra ele, ele me disse a mesma coisa. Não vou me meter em campanha de prefeito. Esse negócio de Braide e Edivaldo que estavam tendo um embate, eles que não queriam se meter. Mas e as pessoas que votaram nele? Então assim, essas coisas elas foram me entristecendo porque eu vi que dava pra fazer muita coisa. Sim, sempre e não dá. faziam porque não queriam, pelo simples fato que eles não queriam fazer. Porque os interesses deles estavam em primeiro lugar, não da população. Então, aí na última eleição agora eu apoiei um vereador e da mesma forma aconteceu. Não teve interesse de fato pela população, era muita maquiagem. Muita maquiagem. Um exemplo, criou um fundo municipal de combate ao câncer. Mas da emenda dele, ele destinou alguma emenda para esse mesmo fundo? Ele teve acesso aí a 10 milhões de emenda. Ele destinou pelo menos 1 milhão da dele para esse fundo? Ele visitou algum dia a Aldenora Belo? Então pra mim é só uma maquiagem para botar no panfleto e dizer assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Mas na prática, todos esses projetos que foram feitos, eles têm atingido a ponta? Tem chegado aonde deve chegar, né? E a gente entende que isso tudo é muito, muito, muito importante, né? E hoje você está vindo aí, eu acho que tudo que você viveu serviu para você chegar nesse momento que você está aí como candidato a vereador da cidade de São Luís. E eu queria entender assim, a gente sabe das carências da nossa cidade, mas você na sua campanha tem as prioridades. Baseado em tudo isso que você me contou, o que de fato vai ser o que você pretende como prioridade, você como candidato eleito a vereador, o que você pretende fazer de projetos, Vamos lá. Eu estive à frente de um programa, à frente não, perdão. Eu participei, né? De um programa que foi o secretário Marreca que me chamou. A gente tem uma amizade porque eu sou secretário do partido. E ele disse assim, Laes, eu sei que tu anda muito nas comunidades. Sim. Rapaz, a gente tem um programa aqui de estágio. Rapaz, divulga. Vai falando com o menino aí. Foi nesse projeto que como é o nome dele, gente? Acho que é o do Maracanã, esqueci o nome, porque eu esqueço mesmo o nome das pessoas. O Jordan participou? Não, esse foi outro. Foi outro. Mas também foi uma parceria que a gente... Ele vai me matar que eu esqueci o nome dele. Estou. O que acontece? Eu comecei a andar na comunidade. E aí eu chegava para um jovem, um exemplo, o João. Chegava para o João e dizia assim, João, cara, eu tenho uma oportunidade muito bacana ali para ti. Tá tendo inscrição para você estagiar e você ganha R$600 por mês. Você vai trabalhar meio período. E o João encheu um brilho no olhar e tipo assim, eu quero. O que eu preciso? Aí ele dizia assim, ó, tu precisa ter 17 a 25 anos. Tu tem? Ele, eu tenho. O que mais? Eu, rapaz, tu precisa só tá fazendo algum curso. E aí o João, que tava cheio de alegria no olhar, ele baixa o olhar com tristeza. Então ele precisava estar fazendo graduação, era isso? Faculdade? Podia ser técnico. Podia ser técnico. Podia ser ensino médio, só que a maioria já tinha terminado o ensino médio, né? Mas ele tinha que ser técnico ou superior. E aí ele não estava. Ele terminou o ensino médio e não estava fazendo nenhum curso, porque não tinha condição de pagar. Então assim, o que a gente tira disso tudo? É que você vê que o jovem, ele quer trabalhar. Mas a burocracia, né, acaba...
Mas a dificuldade e a não assistência do poder público para gerar um curso tem influenciado demais. Porque vamos lá, uma pessoa que não está empregada hoje, que vive de um auxílio de R$600, às vezes paga um aluguel de 300, paga 150 de luz, e aí os 150 que sobra é para durar 4, 5 dias no máximo, com muita luta, ele regrando para alimentar a casa. E depois é bico. E como é que essa pessoa vai pagar um curso pro filho? O pai do João cansado, ele vai dizer assim: meu filho, você já tem 18 anos. Teu velho tá com a mão aqui toda calejada aqui de bater massa, de trabalhar e tal. Meu filho, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Arruma um emprego. E aí o João, ele esquece qualquer pensamento de estudar. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Porque o João tem um coração bom. Ele quer ajudar a família dele. E bem, nós iniciamos um atraso no pós-ensino médio. O jovem que não vai estudar. Então, assim, é uma realidade que eu quero... Para quando o aluno sair do segundo grau, já entrar para esse projeto. Já entrar. Um exemplo, eu tive muita dificuldade na questão de conseguir uma bolsa, Enem. Por quê? Porque meu ensino vem de escola pública que é limitado. É bem carente, sim. Bem carente. Vamos lá. Por que nenhum vereador hoje leva cursinho preparatório? Não é algo pesado você levar um cursinho preparatório para uma comunidade, para um vereador de mandato, através das emendas dele, ele iniciar... associações, né? E trazer uns cursinhos preparatórios para que o jovem da comunidade ele possa tirar uma melhor nota no Enem. Sim. Poderia fazer. Por que não faz? Porque não quer. Eu sinto muita falta hoje em dia das associações de bairro. Existia muitas associações de bairro, principalmente na periferia. Hoje pouco você se vê falar sobre isso, porque era algo que também trazia essa coisa da política para dentro da comunidade, buscava apoio, buscava auxílio, até porque naquela época era tudo mais difícil. Hoje é até mais acessível, mas existe esse desinteresse das pessoas se envolverem politicamente em relação a isso. Até porque geralmente quem era líder de comunidade era presidente das associações. Sim. E logo saíam dessas associações porque eles se candidatavam e tal, e não deu continuidade nisso. Eu sinto uma carência em relação a isso. E eu vejo que tu acompanha muito, principalmente a zona rural, e o Arlisson em questão, e que é teu apoiador, e é um cara, meu amigo, gente fantástica. E qual é, assim, o que tu vê, como tu vê a cultura hoje da nossa cidade, qual é o teu projeto, o que tu pensa em relação à cultura, para planos futuros? Vamos lá. A comunidade toda, ela tá sempre se movimentando, independente do poder público. Você vê aí danças, vou usar o exemplo, a própria dança do Arlisson. O poder público, ele não valoriza as danças. O Arlisson foi mostrar os gastos que ele tem com a dança. Que são grandes. Tipo assim, ele pra colocar a dança dele pra dançar, ele tem um gasto todo ano de uma média de R$80 mil. Isso é porque tem muita coisa que foge das anotações dele, que são outros custos, né? Que ele paga uma passagem Sim. ali para um jovem chegar para o ensaio, que ele vai ajudando um outro jovem ali que está com uma dificuldade. Alimentação, lanche. Eu mesmo ajudei bastante ele esse ano. Eu acompanhei de perto, eu sei bem como é que é isso. Já vinha de outros grupos, então lá eu acabei abraçando mais. Então assim, cadê a assistência do poder público? Não tem. Não tem. E aí, para eles conseguirem dançar, é na maior humilhação, né? Aí tem danças que dançam 30 vezes, enquanto tem danças que dançam 2. São mais beneficiadas, né? Por quê? Porque tem um padrinho político assim assado, que é um absurdo, né? Você se preparar um ano todinho, gastar R$80 mil, né? De uma comunidade carente. E aí você dançar 3, 4 vezes. Aí sabe o que eles fazem? Eles são tão satisfeitos com eles mesmos, no trabalho deles, que eles vão dançar em comunidade carente por um lanche. É exatamente isso.
por um lanche. Pra fazer valorizar todo o dinheiro que gastou de alguma forma, né? Eu vou dançar aí no teu bairro, mas separa pelo menos um lanche pra gente. Cara, Acontece isso mesmo. que vergonha do nosso poder público tá acontecendo isso. É exatamente isso. Entende? E fora isso, eles querem fazer um trabalho social. Eles querem trabalhar em cima do jovem dele, porque tem jovem que tá com depressão, que vai pra dançar lá pra aliviar. Isso. Tá com problema familiar. Então, o trabalho social que é feito durante um ano todo de preparação para o São João, aqueles jovens ali, eles estão fugindo daquelas... Das mazelas, do sofrimento. do sofrimento, né? Então, assim, é muito triste a gente ver que não tem um amparo de fato do poder público para a questão cultural. Não é só evento, gente, não é só evento, não é só trazer coisa de fora, que é importante também que você trazer uma pessoa de fora, por quê? Porque você atrai muito vendedor ambulante, o público fica maior, mas você traz uma de fora, você tem que ter pelo menos aqui 10 de dentro. Semana passada a gente falou sobre isso. Eu trabalho com carnaval, com São João, com a cultura o ano todo. E é decadente, é triste a gente ver o que estão fazendo com a cultura. Estão matando a cultura do nosso estado, da nossa cidade. Estão matando de verdade. É uma desvalorização absurda. Absurda. E assim, ó, o que acontece? Outra coisa que você falou da questão Do projeto. do projeto, né? Eu falei da questão do que eu vim de um estágio, que eu nasci, eu fui fruto de um estágio. O estágio, ele te gera oportunidade, ele te gera network, né? Sim. O próprio empresário, às vezes, ele estiver estagiando ali, aí ele diz, poxa, eu gostei tanto do trabalho dele, vou empregar esse jovem. Isso. Então, assim, nós precisamos gerar oportunidades para a nossa comunidade. É tão triste o que a gente vê o cenário da nossa prefeitura hoje, da seguinte forma. Vamos lá. A maioria das prefeituras fora de São Luís, por menor que seja, elas têm algo chamado Secretaria de Juventude. A prefeitura de São Luís entende que nós não precisamos de Secretaria de Juventude, porque não existe. Ela nem existe, né? Ela não existe. Praticamente não existe. É só uma No sala... papel existe. Eu não sei nem em qual local ela está Alocada. mas ela é só uma coordenação. Aí vamos lá. Um jovem que tem um projeto social, um jovem que tem uma iniciativa, e ele quer conversar com o poder público. A quem ele vai recorrer? É inacessível, É né? inacessível. Muita gente não valoriza a Secretaria de Juventude, mas a Secretaria de Juventude, ela vem ter um papel de se comunicar com a nossa juventude. E nós estamos em uma capital que não se comunica com nossos jovens. É um absurdo. Não temos curso para os nossos jovens. O governo do estado ainda tem até o IEMA, né? Sim. O governo federal também tem os programas dele. Mas qual é o programa da prefeitura que traz curso para nossa juventude? Eu já Exatamente. perguntei em todas as comunidades. Rapaz, tem alguma coisa aqui da prefeitura para ajudar com o curso? Vamos lá. A gente tem essas empresas todas na BR ali. E a gente tem gente passando fome na zona rural. Nas localidades próximas, né? Por que eles passam fome? Porque o emprego lá tem. Não tem qualificação. Não tem qualificação. Gente, se já tinha empresa lá, já tinha empresa. O que custava a prefeitura chegar, Fazer uma parceria, né? fazer uma parceria com a empresa? Olha, qual é a frente de serviço que tem aqui? Quais são os cargos que vocês vão precisar? Quais as qualificações? Vamos fazer uma parceria aqui com o Sebrae, Senai, Senac, entre outros. E vamos trazer aqui curso em cima do que as empresas estão pedindo. Se a gente faz isso, a gente vai ter gente qualificada. Nenhum empresário gosta de gastar. Você acha que o empresário gosta de trazer um avião lotado de outro estado? Não, custa muito alto. O custo é muito alto. Se ele pudesse ter todos morassem próximo e pudessem andar de bicicleta para ir para o serviço, eles preferiam. E muitos dali, eu já trabalhei na BR, e muitos deles vão trabalhar lá de bicicleta. 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 Então, assim, aí quando você vê que falta a vontade, é a vontade, é isso, não falta orçamento, falta a vontade
de querer de fato mudar a vida das pessoas. O que eu achei interessante do teu projeto é porque a gente não vai direto à cultura. Tu poderia chegar aqui como qualquer outro candidato e dizer assim, o meu projeto é ajudar a cultura dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu acho que o viés vai muito além, porque quando tu pensa em ajudar as famílias dentro dessas comunidades onde fazem cultura, isso se torna mais interessante para todas as esferas, não só a cultural. Vamos lá, porque se você... Vamos lá. A minha bandeira sempre foi o trabalho. Eu sempre trabalhei e sei que se hoje eu tô com uma candidatura viável, se hoje eu tenho experiência, se hoje, graças a Deus, Deus não me deixa faltar nada, foi fruto de trabalho, de oportunidades. As pessoas da dança, um exemplo do nosso amigo lá, o Arson, vou dar o exemplo dele, mais específico. Se todas estivessem ali, ou pelo menos metade, inseridas no mercado de trabalho, não seria muito mais fácil para a dança Isso. seguir em frente? Porque ela tem custo. Isso. Entende? O que nós precisamos de fato gerar para a comunidade é a oportunidade. Nós temos um porto que qualquer hora dessa vai expandir mais, porque é muito bem localizado. Sim. Entende? As empresas, elas querem investir mais aqui, elas querem avançar. Só que a população precisa estar preparada para quando essas empresas chegarem, os nossos jovens terem qualificação, mas não tem essa oportunidade. Nós precisamos trabalhar em cima disso. Tipo assim, é a minha principal bandeira, é gerar oportunidade para a comunidade. Isso é muito interessante. A gente vê que existe uma desinformação de todos os aspectos. Nós temos uma Secretaria de Cultura, onde em 2 anos seguidos aí foi envolvimento de fraude, de uma série de coisas, e um desinteresse dos próprios... assim, eu não sei qual critério eles utilizam para escolher um secretário de Cultura. Porque muitos deles, na minha opinião, isso quando eu já fazia a faculdade, eu até falei isso com o meu professor, que ele é mestre em educação pública, de administração pública. O cara manja muito. E eles escolhem as pessoas, às vezes, que entendem muito de cultura, mas eles não entendem de gestão. Eles não entendem das verbas que chegam, eles não sabem o que fazer com esse dinheiro, eles não sabem fazer a distribuição desse dinheiro, onde eles vão investir cada coisa, e saem fazendo de forma até empírica, de forma a se saber de fato, de forma técnica como deveria ser feito. Não existe isso. A prova é essa desorganização toda que está a cultura do Estado. Não é culpa do prefeito, eu não estou aqui culpando A, B, C ou D. Eu estou falando da Secretaria de Cultura em questão, que eu sou do meio da cultura e eu entendo e eu tenho critério para falar sobre isso. E é uma realidade que está esfregada na cara de todo mundo. E quando tu fala da Secretaria da Juventude, tá lá largada, que não existe. A Secretaria se você pegar a Secretaria de Cultura, ela tá dessa mesma forma. É muito fácil você pegar o dinheiro e não investir nada na cultura do Estado, nada na cultura da cidade e te chamar artista de fora. Ganhar um monte de patrocínio, um monte de gente que vai vir e vai apoiar. Entendeu? Que apoiadores tiveram muitos para isso, para fazer isso acontecer, para matar a cultura local. E quando a gente escuta projetos como esse, que vai muito além só da cultura, eu acho que é isso mesmo, gente. Eu acho que o candidato, ele não pode pensar, quando eu perguntei, foi até uma pergunta provocativa, fiz de propósito, para saber, qual é o teu projeto? Não, o meu projeto é esse, porque eu sei que tu ajuda a cultura, mas teu objetivo não é esse, tu vai muito além. Eu perguntei da tua história, de como tu começou, eu sei de todas as dificuldades que tu tinha passado, para as pessoas entenderem por que isso faz tanta diferença lá no final da linha, que é isso que tu tá falando, de ajudar o trabalhador, de ajudar o pai que precisa trabalhar para botar comida dentro de casa, principalmente nas periferias, na zona rural, onde tem um grande centro cultural, o pai ele vai conseguir ajudar o filho, que vai ter força para poder participar de um grupo e ter menos problemas do que ele tem se caso o pai, a mãe, ninguém trabalhar. Sim. E outra coisa, vamos lá. Você explanou basicamente tudo. Aí a gente traz um momento para refletir. O que nós vamos refletir hoje? Nós temos candidatos hoje que são filhos de deputados. Sim. Nós temos candidatas hoje que são mulheres de deputados. Eu não conheço a realidade delas. E nem deles. Mas eu penso da seguinte forma. Se você quer escolher um representante, você tem que escolher um representante que de fato tenha passado pelo menos uma história semelhante à sua. Sim. Eu não acredito que os filhos dos deputados que estão aí há muito tempo no poder, eles tenham estudado em escola pública. Que quando eles precisaram de um atendimento na saúde, eles foram para uma unidade mista. Como é que essa pessoa me representa? Se muitos deles, a primeira assinatura de carteira pode ser a de vereador de São Luís.
se nunca pegaram, não precisa nem pegar no pesado, mas se nunca foram assalariados de fato, né? O incentivador que o povo sente. Se nunca buscaram uma oportunidade, a oportunidade veio do berço. Como é que ele vai entender o que o Del passa? Como é que ele vai entender o que o João, o jovem lá da comunidade, passa? Sim. Ele não vai entender. Se ele nunca precisou do transporte coletivo, se ele nunca saiu com uma passagem contada, como é que ele vai entender? O meu erro, eu sempre digo assim, o meu erro na política foi ter apoiado pessoas sem ter analisado esse critério. E existe dois fatores. Existe um desinteresse da comunidade no geral, de não se envolver em política. Eles não gostam de saber de política. Inclusive, o meu projeto trouxe aqui o Laesley, que é muito importante, porque tudo que a gente está falando aqui em relação à política está envolvendo com a cultura. Aqui é um programa que fala de cultura, mas tem que trazer todas essas nuances para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Eu tenho um projeto de trazer meus professores, administradores, inclusive esse que é mestre em administração pública, para explicar para as pessoas, porque às vezes existem os projetos, vamos dizer que os candidatos, as pessoas que se elegeram, que estão lá na prefeitura, no governo do estado, enfim, eles ganharam e eles façam os projetos deles lá e estão executando os projetos deles. Mas e se torna inacessível porque a desinformação. Eu recentemente falei sobre os projetos de lei de incentivo, projetos culturais, que a comunidade, as pessoas que trabalham com cultura, elas não sabem. Até outro dia ninguém nem sabia. Eu fui abordado por um seguidor que me falou, cara, foi muito interessante tu ter falado sobre isso, porque eu não sabia que isso existia. E tem gente que não sabe. Não sabe. Eu tenho o meu sogro é secretário de cultura lá em Joselândia. Sim. A cidade toda é satisfeita com ele. Porque ele orienta todos os artistas, todos os que fazedores de cultura. Cultura local. De cultura local. Ele orienta. E praticamente toda a cidade lá, os fazedores de cultura, participaram desses programas, né? Então assim, a gente vê que quando a gente dá orientação para a comunidade avança porque ela quer avançar. Sim. Falta orientação, né? E a gente vê que o Maranhão, o Maranhão no geral, é um estado plural em cultura. Plural em cultura. E a gente não tem um festival aqui. A gente não vai entrar nesse mérito agora porque a gente tem uma conversa em relação a isso. Mas é mais pra gente mencionar. Até para não entregar ouro pro bandido. Mas é impressionante como nós não temos um festival de Bumba Meu Boi, de quadrilha, de dança portuguesa, de nada, entendeu? Assim, a gente vê que, eu não sei onde há o desinteresse, ou tanto de quem faz cultura, eu acho que os produtores culturais, tem tanta gente boa aí, não existe alguém que tenha uma ideia, um interesse de fazer tudo isso. Aí ontem eu escutei, eu preciso de um recurso para gravar um DVD, entendeu? Mas aí vem a desinformação, vem uma série de coisas que acaba que faz com que nada aconteça. Existe a reclamação, mas não há o interesse de ninguém fazer nada disso. Assim, como até outro dia nós conversamos, né? As próprias empresas, né? Elas têm interesse em apoiar, né? Elas têm interesse em apoiar. O que falta? Falta essa ligação, acontecer essa comunicação. O vereador, ele deve ser um interlocutor da comunidade com o poder público, com essas grandes empresas também. Sim. Entende? Porque uma autoridade parlamentar, ele entra e sai de qualquer empresa dessa com uma maior facilidade para conversar, para sugerir ideias. Não fazem porque não querem. Existe mesmo esse desinteresse. Bom, Laesley, a gente poderia passar aqui horas falando, né? Falei isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer a audiência de vocês. Sigam o canal, curtam, cliquem no sininho lá para receber as notificações e passo a você as considerações finais aí. Obrigado. Assim, meus amigos, eu quero dizer para você hoje que votem em pessoas de fato que conhecem e sabem o que é trabalho. Pessoas que já passaram por pelo menos 1%, 5% do que vocês já passaram, para que de fato ela venha ter empatia pelo que, quando você chegar para ela e dizer assim, olha, eu estou passando por isso, ele vai ter de fato empatia, quer se colocar no seu lugar e ele vai entender, porque ele já passou por uma história semelhante. Então assim, essa é a minha sugestão para você que vai participar do processo eleitoral neste ano. Escolha pessoas que vão escutar você quando passar o período eleitoral, tá certo? E a gente tem muita ideia, a gente
está cheio de vontade de trabalhar como eu sempre fui trabalhador. Então conte comigo, estou aqui à disposição e se Deus permitir vocês ainda vão escutar muito o nome Laeslie Simões, porque a gente vai fazer história nessa cidade. Se Deus quiser. Viu? Um abraço. E o número, povo não esquecer. É 25456. Exatamente. Vou repetir. Vai. 25456. Não esqueçam, viu? É isso aí. Eu vou atormentar vocês no meu Instagram o tempo todo com isso. E, gente, semana que vem vamos ter a participação do blog tradicional Os Foliões. Vai ser uma entrevista incrível. Vocês vão gostar demais. E eu conto com a ajuda de vocês. Então, até semana que vem, pessoal. Valeu! Conexão Cultural.